Me conta aqui uma coisa, você acabou de se formar em psicologia ou você está tentando estruturar o seu consultório com os primeiros pacientes e está cheio de dúvidas sobre como começar a tua carreira? Talvez você já tenha até percebido que o mercado está um pouco competitivo, que abrir um consultório do zero não é tão simples e que se destacar hoje exige muito mais do que o nosso diploma. Mas, e se eu te dissesse que o YouTube pode ser o maior diferencial da tua trajetória profissional? E mais do que isso, que começar um canal agora, em 2025, pode ser a melhor e mais inteligente decisão da tua carreira. Se rolou uma pontinha de esperança no que eu estou te dizendo, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como o YouTube pode te ajudar a atrair paciente, construir autoridade, impactar vidas. Tudo isso, mesmo que você esteja começando do zero, assim como eu estou começando esse canal. Oiê, tudo bem? Eu sou Raquel Cristina e aqui eu ajudo psicólogas a se colocarem em movimento, a criar conteúdo, conquistar autoridade e viver da psicologia. Primeiro vídeo aqui do canal, eu estou bem feliz em escolher esse tema que basicamente consiste em te convencer a criar um canal aqui no YouTube. E por que eu falo isso com tanta propriedade? Primeiro porque eu mudei a minha realidade financeira e a realidade do meu consultório depois que eu comecei a criar conteúdo aqui na plataforma. E segundo, porque eu entendi que existe um novo perfil de paciente ou potencial paciente em 2025. O que acontece, Psi? Eu sou muito observadora de tendências e de comportamento humano. E o que eu mais tenho observado é o seguinte: em 2025, quando alguém começa a sentir que alguma coisa não vai bem emocionalmente, sabe qual que é o primeiro lugar que essa pessoa procura? Não é mais o nosso consultório, ela vai no YouTube. E isso acontece num movimento muito natural. Por quê? As pessoas querem entender os seus sintomas, querem ouvir explicações acessíveis, querem se identificar com o que elas estão vivendo antes mesmo de marcar uma consulta. E o YouTube se tornou esse lugar, um espaço onde o público vai buscar resposta, vai buscar acolhimento e identificação. E aqui, você não tem noção do quanto os termos ansiedade, síndrome do impostor, relacionamento abusivo, bloqueio emocional, tem milhares de buscas mensais. Eu estava olhando isso no Google Trends. E quem que está oferecendo essas respostas? Deveriam ser psicólogos como eu, como você, mas infelizmente, na maioria das vezes, não é. Exatamente enquanto você está aí paralisada pelo perfeccionismo, pela dúvida se deve ou não deve criar conteúdo, tem gente sem formação, sem preparo, sem nenhum compromisso ético com a saúde mental das pessoas, fazendo, falando, influenciando. Tem gente que aprendeu umas frases no TikTok e virou especialista em trauma, tá? Gente que nunca estudou sobre esquema, regulação emocional, vínculo, apego, mas está lá falando sobre ferida emocional como se fosse psicóloga clínica, sei lá, com 10 anos de consultório. E sabe o que é mais louco nisso tudo? Tá funcionando, tá crescendo, tá sendo ouvida, tá ocupando espaço. Enquanto você que estudou, que se preparou, que fez estágio em CAPS, em CRAS, clínica escola, que sabe o peso de um silêncio terapêutico, que sabe o impacto de um olhar verdadeiramente acolhedor, está se sentindo inadequada para falar num vídeo de 5 minutos. E aí eu te pergunto, Psi, o que mais é preciso acontecer para você se permitir ocupar o espaço que é seu por direito? Porque tá todo mundo adoecido mentalmente e emocionalmente. E essas pessoas estão indo buscar respostas no Google, no YouTube, no Instagram. E se ele não encontrar você, ele vai encontrar alguém. E esse alguém pode ser uma psicóloga real, né? Ou pode ser um perfil com frase genérica que reforça a culpa, que invalida sofrimento, que promove romantização de feridas. Pensa nisso com cuidado, porque essa decisão que eu estou conversando com você envolve o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional e também envolve você cuidar de pessoas usando a psicoeducação a favor delas. Eu sei que realmente vai ter psicólogo, pessoas que não têm perfil, que não têm o interesse de gravar vídeos, que não têm o interesse de se posicionar no digital e tá tudo bem, mas certamente essa pessoa não é você. Porque você está aqui agora, mais de 5 minutos me ouvindo, então é porque em algum lugar dentro de você mora esse desejo de se posicionar no digital. Então eu vou aproveitar isso para te incentivar muito.
E o segundo motivo pelo qual eu acho super válido você criar o seu canal aqui no YouTube é porque quem se mostra ganha confiança. Psi, entende de uma vez por todas, a nova autoridade ela é muito visual. Imagina a seguinte situação. Duas psicólogas. A primeira tem um perfil no Instagram, parado lá com uma foto do diploma, com uma bio dizendo psicóloga formada, atendimento online. Esse é o primeiro caso. A segunda tem um canal aqui no YouTube com vídeos semanais conversando com clareza sobre ansiedade, autoestima, relacionamento difícil, maternidade real, temas da vida real, falando com verdade, com embasamento e com afeto. Qual delas você acha que despertaria mais segurança para contratar enquanto paciente? Faz esse exercício. Quem você contrataria? Eu estou te convidando a fazer essa engenharia reversa porque muito do que a gente aprende é por visualização. Qual a psicóloga você estaria mais disposta a contratar para ser a sua psicóloga? Eu tenho certeza que a predisposição é essa que já cria conteúdo aqui no YouTube, porque você consegue perceber ela se expressando, como que ela atende casos parecidos com o seu, ou seja, você tem mais referências e repertório para poder tomar essa decisão. Essa é a força do YouTube. Ele torna o seu currículo emocionalmente vivo, porque cada vídeo é um retrato da tua escuta, da tua linguagem, do teu jeito de se posicionar, e é isso que gera uma coisa que é muito rara hoje em dia: confiança antes da primeira sessão. Quando alguém assiste um vídeo seu e pensa, nossa, parece que ela está falando comigo, essa pessoa já começa a se vincular com você. Ela ainda não marcou uma sessão, mas ela já sente que te conhece. E a gente sabe, eu e você que somos psicólogas, o quanto o vínculo é metade do caminho no processo terapêutico, né? Mas para ele acontecer, você vai precisar se mostrar. Terceiro motivo, querida, que eu acho que você tem que estar aqui no YouTube. O YouTube, ele te dá uma possibilidade incrível de você crescer, conquistar os seus primeiros pacientes, ou de aumentar o número de pacientes da sua agenda. E o melhor, sem você precisar gastar R$1 com anúncio. Sério, você pode fazer o anúncio se você quiser, mas eu mesma nunca investi R$1 no meu canal em anúncio. E eu cheguei a lotar a agenda com pacientes que estavam dispostos a pagar o valor que fazia sentido para mim. E isso acontece, eu entendi, é porque o YouTube ainda entrega muito no alcance orgânico. Principalmente quando você cria vídeos que respondem às dúvidas das pessoas. E diferente do Instagram, que tem uma vida útil, né? Curta os vídeos, o conteúdo do YouTube, ele continua sendo encontrado por meses, às vezes por anos depois de ser postado. Um vídeo que você grava hoje, ele pode continuar te trazendo pacientes daqui a 6 meses. Tudo isso sem você precisar gastar R$1 de real. Só que você precisa de consistência, autenticidade e o seu conhecimento, que, aliás, você estudou 5 anos para ter, né? Quarto motivo, querida, pelo qual já era para você ter seu canal aqui no YouTube em 2025. O mercado ele pode estar cheio, mas não tem ninguém como você. Talvez você esteja pensando, mas já tem psicólogo demais aqui no YouTube. Sim, tem. Mas sabe o que não tem? A tua vivência, a tua voz, a tua abordagem, a tua forma de conduzir as coisas. Antes de pensar em criar esse canal aqui, eu fiquei avaliando muito canal de psicóloga para eu entender qual é que seria meu público-alvo. E tem uma coisa aqui que eu percebi. A maioria dos canais fala de uma forma muito genérica. E você pode se destacar quando você foca num nicho específico. Do que eu estou falando de nicho? Psicologia para mãe de primeira viagem, psicologia para universitário com ansiedade, psicologia positiva para ambiente de trabalho, adolescência, saúde emocional. E sim, eu sei que psicólogo acolhe a dor humana como um todo, mas quando você encontra o seu recorte, a tua mensagem ela fica mais clara, mais forte e mais memorável. Hoje eu falo para psicólogos que estão começando a construir a sua carreira ou que querem aumentar o número de pacientes e entenderam que o marketing digital é um bom caminho para isso. Entende o recorte? É disso que eu estou falando.
Se fizer sentido para você, eu posso fazer um vídeo te ajudando a definir o teu nicho e definir esse recorte, tá? Mas eu quero que você saia daqui com esse pensamento. O mercado pode até estar cheio, mas ele ainda não tem você. Quinto motivo, Psi, o seu canal ele pode ser a sua primeira ou segunda fonte de renda, tá? Eu experimentei isso e foi muito bacana, porque eu comecei a ter as 3 liberdades que eu mais queria na vida: liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. Eu até demorei um pouquinho para me apropriar desse ponto, mas sim, criar conteúdo no YouTube não só atrai pacientes, mas também abre porta para outras possibilidades. E aí eu estou falando de você conseguir gerar renda para além do seu consultório. Estou falando de curso online, workshop, mentoria para estudantes de psicologia, parceria com marcas, convite para palestras, escrever livros, ou seja, o seu canal ele pode se tornar uma vitrine para as oportunidades que vão muito além do consultório. E o melhor de tudo isso, sendo fiel à tua missão e o teu posicionamento enquanto psicóloga. E isso acaba com uma dor que muitas de nós temos, né? Você não precisa escolher entre ser acessível e ser rentável. No YouTube, as duas coisas podem caminhar juntas. Falo isso de cadeira. Agora vamos para o 6º motivo, que sinceramente eu acredito que já era, você tá aqui no YouTube. Psi, aqui a construção de comunidade é muito real. Aqui você impacta pessoas de verdade. E eu quero te lembrar de uma coisa que talvez a gente se esqueça no meio das estratégias da comparação com outros profissionais. Psicologia, no final de tudo, das contas, é sobre acolher, é sobre escutar, é sobre dar nome ao que o outro sente, mesmo quando ele não consegue. E sabe qual é a mágica do YouTube? Aqui você consegue fazer isso em escala. Um vídeo seu de 5 minutos que você grava em casa, com a câmera do teu celular, do jeitinho que você conseguir, pode alcançar milhares de pessoas. E entre essas pessoas tem uma mulher que nunca pôde pagar por terapia, mas encontra o seu vídeo falando sobre culpa materna e finalmente ela entende que ela não está sozinha. Pode ter também um adolescente que sofre em silêncio no quarto, porque não sabe nomear a tristeza que está sentindo e encontra na sua explicação uma forma de regular a emoção e começar um alívio. Pode ter uma filha exausta cuidando de uma mãe adoecida que ouve você falar sobre limites e ela começa a se permitir respirar. É nesse momento que a psicologia deixa de ser conteúdo e vira cuidado. É aí que você entende que um vídeo pode ser uma microdose de acolhimento. E talvez você esteja aí pensando, nossa, a Raquel tá blefando, ela tá transformando o YouTube numa coisa super grandiosa. E não, eu não tô, te juro que eu não tô blefando. E quer ver só? Quantas vezes você saiu de uma consulta com aquela sensação de, nossa, essa fala aqui foi um divisor de águas para ela? Várias, né? Eu mesma saio com essa sensação, às vezes numa fala que talvez eu entendi que despertou um insight nela. Agora imagina você fazer isso não só com uma paciente por vez, mas com centenas, com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso é o que um canal do YouTube bem construído pode fazer. Transformar você em um ponto de apoio emocional para muitas vidas ao mesmo tempo. E isso automaticamente gera uma comunidade muito interessada em aprender sobre saúde mental com você. E quando eu digo comunidade, eu não estou falando aí de números frios não, tá? Eu estou falando de gente que comenta nos seus vídeos. Eu recebo comentários do tipo, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Você falou exatamente o que eu nunca consegui explicar. Raquel, chorei, obrigada por isso. De verdade, são essas frases que mostram que eu não estou só criando conteúdo, que eu estou construindo presença, que eu estou sendo referência afetiva, que eu estou fazendo a psicologia acontecer fora do meu consultório. E se falar para uma sala com 20 pessoas eu já acho transformador, imagina falar para 20 mil com um vídeo que saiu de um insight seu. Isso é incrível. E o 7º e último motivo é: vergonha passa, mas o potencial de quem começa e mantém fica.
Psi, eu sei que gravar vídeo assusta. Você talvez tenha medo de exposição, de crítica, de julgamento, mas eu preciso te falar de novo, a vergonha passa. E eu falo isso com muita propriedade, porque durante meses eu fiquei paralisada, bloqueada, no sentido de criar o meu canal do YouTube. Então eu sei que sim, a vergonha ela vai se transformar, ela vai se dissolver quando você vê que ninguém te rejeitou. Quando você receber o teu primeiro comentário sincero, quando você perceber que sim, você tem um impacto e uma relevância dentro do mercado. E para além dessa vergonha, a preocupação com a imagem, com o julgamento, você precisa entender que a mensagem ela é muito mais importante do que a imagem. Se a sua intenção for sincera, o público vai sentir. E conclusão, Psi, eu acredito totalmente que o YouTube é onde os seus futuros pacientes estão e eu acredito também que ter um canal gera confiança antes da primeira consulta, você pode crescer sem investir dinheiro, você pode crescer com o que você sabe e você ainda pode criar oportunidades que você nem imaginava lá no início da tua faculdade. Internaliza uma coisa, você estudou para transformar a vida. Não esconde isso atrás do seu medo nem atrás do seu perfeccionismo. O mundo porque o YouTube é, de vários países, precisa de psicólogos dispostos a falar, a ensinar, a acolher, a se posicionar. YouTube, eu não tenho dúvida, é o palco perfeito para isso. Bom, se esse vídeo aqui ele fez sentido para você, já curte para o algoritmo saber e se inscreve porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como planejar os seus primeiros conteúdos, como gravar o que você tem em casa e como usar o YouTube para construir autoridade com ética, clareza e leveza. Compartilhe esse vídeo aqui com algum psicólogo, com alguma psicóloga que também está com dificuldade de criar conteúdo e de captar pacientes. Talvez seja a melhor coisa que você vai poder fazer por ele hoje. E comenta aqui embaixo se você já pensou em ter um canal e o que te impede de começar. Quero te ajudar nesse processo. Beijinho, até o próximo vídeo.